Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar iniciação o mais rapidamente possível, porque a seguir temos plenário. Eu queria saudar os senhores peticionários, antes do mais, desejar-lhes uma boa tarde e queria explicar-lhes sucintamente os termos em que esta audição vai ser feita. Os senhores dispõem de 10 minutos iniciais, depois cada um dos 7 partidos representados na Assembleia, poderão cá não estar todos, disporão de 3 minutos cada um, e no fim os senhores têm 10 minutos para concluir a audição. E, portanto, o ideal era começarmos desde já. Eu começo por dar a palavra à senhora deputada Sónia Reis, do Partido Social Democrata. 10 minutos, senhora deputada. Não, mas primeiro... Peço desculpa. Os senhores peticionários... Desculpa. Já queria adiantar. Os senhores peticionários dispõem de 10 minutos, faz favor. Eu aproveito para dizer de que os senhores peticionários não vem a primeira peticionária, que é a sua dona Catarina Pires de Almeida Rosa, não está presente, e estão presentes em seu lugar a sua dona Maria Teresa Roque Gameiro Neto Santos, Rebeca Mateus Ramos de Campos e o senhor Lourenço Portelas, o doutor Lourenço Portela. Portanto, façam um favor, têm 10 minutos, está ali contabilizado o tempo, façam um favor de começar. Muito obrigada. Então, desde já, muito boa tarde a todos os representantes dos grupos parlamentares. Agradecemos muito de ser recebidos aqui na Assembleia. Então, sem mais demoras, nós somos, como falou já os nossos nomes, Rebeca Mateus, licenciada em Biologia, mestre em Ecologia e Gestão Ambiental, Maria Santos, engenheira do Ambiente e mestre em Gestão Florestal e dos Recursos Naturais do Mediterrâneo, e o Lourenço Portela, licenciado em Geografia e Planeamento Regional, mestre em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território. Nós somos todos dirigentes da Associação Dunas Livres e vamos já dar início àquilo que nos traz aqui hoje. Então, esta associação é composta por cidadãos comprometidos com a preservação do litoral português e vem expressar a sua profunda preocupação com as ameaças à Costa Azul, isto é, a zona entre Troia e Sines, uma das mais bem preservadas do litoral ibérico. Um tesouro natural único que até hoje escapou parcialmente às pressões que se fazem sentir na orla costeira. Toda esta península de Troia é um enorme banco de areia geomorficamente dinâmico que, mediando a fronteira com o Oceano Atlântico, cria e abriga a Baía do Estuário do Sado, morada de flora e fauna emblemáticas, da qual os golfinhos roases constituem o exemplo mais mediático, e também as pradarias marinhas, cujo reconhecimento e importância no cenário de alterações climáticas está a crescer globalmente. Os sistemas dunares, bem desenvolvidos, desempenham um papel fundamental na proteção contra a erosão costeira, sendo que essa função assume especial importância na região, devido à ameaça da subida do nível médio das águas do mar, que, como sabem, nos encontramos com essa ameaça constante. Também é muito importante, para evitar a intrusão da cunha salina na bacia do Estuário do Sado e no aquífero do Sado Tejo. A manutenção desta formação arenosa e do seu coberto de vegetação é de especial importância para a recarga do aquífero, uma das maiores reservas de água doce do país, essencial às populações e economias locais e regionais. A negligência da importância dos recursos hídricos, que carecem de uma utilização ponderada e são cada vez mais escassos, sobretudo em regiões arenosas e áridas, é particularmente escandalosa num país que sofre repetidamente de seca. A sua salvaguarda é então de interesse público, sobretudo considerando o já avançado estado de urbanização da zona. Estas dunas albergam várias espécies endémicas e raras, incluindo espécies protegidas a nível europeu pela Diretiva Habitats da Rede Natura. Muitas destas espécies estão ameaçadas. É facilmente constatável a presença de vários habitats, tanto dunares como de zonas úmidas, e uma invulgar riqueza florística em excelente estado de conservação. Encontramos esta exuberante biodiversidade, infelizmente, em terrenos da península sujeitos a planos de urbanização. A classificação territorial não acompanha nem salvaguarda este património natural único e, segundo o plano de urbanização de Troia, 2/3 da península serão permanentemente urbanizados. Porém, este plano é herdado do Estado Novo e está completamente desatualizado do que seria uma avaliação ambiental estratégica à luz do conhecimento atual, por forma a proteger os seus valores naturais e garantindo a sua conservação e pensando nas gerações futuras.
As urbanizações previstas para as denominadas Unidades Operativas de Planeamento, chamadas de UNOPs 3, 4 e 7, nós trouxemos aqui um mapa, caso precisem de consultar, ameaçam frontal, assumida e irreversivelmente, um património natural insubstituível. A maior ameaça à integridade ecológica da região é o iminente desenvolvimento imobiliário, turístico e urbanístico de luxo projetado para estas UNOPs referidas. De forma generalizada, contempla-se a construção de hotéis, aldeamentos, moradias e apartamentos turísticos, além de outras infraestruturas recreativas ou de apoio logístico. Fazemos notar que as avaliações de impacto ambiental destes projetos apresentaram pareceres altamente condicionados e cujas solicitações são por vezes consideradas não aplicáveis. Além do mais, a avaliação dos projetos para a UNOP 4 foi publicada há mais de uma década, o que não é aceitável. Nos dias de hoje, esperávamos que se estivesse a discutir a expansão da rede Natura 2000 para zonas de elevado interesse ecológico e não a facilitar a sua destruição através do licenciamento de urbanizações. Contudo, temos provas de contrário, uma vez que a passagem até dos SIC a ZEC, Zonas Especiais de Conservação, além de atrasada no tempo, tem sido feita sem estas considerações, com base em dados desatualizados, demonstrando, por um lado, uma falta de meios do ICNF para reavaliar a cartografia da distribuição de espécies e habitats, e, por outro, também uma negligência por parte do Ministério do Ambiente no que toca a cumprir com as diretivas europeias e salvaguardar os territórios. O mesmo podemos dizer dos Estatutos de Proteção Nacional, que têm sido insuficientes para proteger os valores naturais da zona. Esta petição e carta aberta refletem a nossa surpresa e indignação pela ausência destas unidades territoriais no traçado original da Reserva Natural do Estuário do Sado, dadas as suas características ecológicas. Objetivamente, a sua inclusão parece essencial e lógica para o sucesso dos objetivos de conservação que levaram à classificação desta área protegida. Vou passar a palavra aqui à Maria Santos. As bases urbanísticas para a criação de um centro turístico em Troia, um documento concebido em 1963 por Keilo do Amaral, pode ter feito sentido na época, mas hoje está completamente ultrapassado. Com os atuais conhecimentos sobre alterações climáticas, riscos costeiros, salinização e depleção do aquífero do Sado, bem como a perda da biodiversidade, é inaceitável que o ordenamento territorial da região ainda siga este plano desatualizado. Infelizmente, ao longo dos anos, este plano sobrepôs a qualquer tentativa de planeamento de maior escala. Assim, os terrenos designados para a urbanização, a ZUNOP, que correspondem a 2/3 desta península, sempre foram indevidamente excluídos de áreas de proteção ambiental, como a Reserva Natural do Estuário do Sado, a Rede Natura 2000 e a Reserva Ecológica Nacional. Até o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Espichela-Odeceixe excluiu estes terrenos da faixa de proteção terrestre de 500 metros, o que exigiu uma resolução do Conselho de Ministros para formalizar essa exceção. Atualmente, a Península de Troia encontra-se praticamente ocupada em toda a sua totalidade. A antiga Torre Alta, agora Troia Resort, juntamente com o campo de golfe de Troia, abrangem a UNOP 1 e 2. O Pestana Eco Resort localiza-se na UNOP 5. E Sol Troia, na vasta UNOP 6. No entanto, mesmo em plena década das Nações Unidas para o restauro dos ecossistemas, ainda há planos para urbanizar o pouco espaço natural restante nas UNOP 3, 4, 7 e 8. O que restava de áreas naturais entre o Troia Resort e Sol Troia será engolido por um novo empreendimento turístico de alta densidade, projetado para 600 camas turísticas na UNOP 3. Além disso, o Troia Resort expandirá para a margem estuarina, ocupando a UNOP 4, com mais um chamado Eco Resort. Este novo projeto incluirá um aldeamento turístico com 125 piscinas privativas, situado numa área particularmente sensível, a Caldeira de Troia, uma zona úmida de importância crucial para várias espécies protegidas pela Diretiva Aves, dentro da Zona de Proteção Especial do Estuário do Sado da Rede Natura 2000. Embora os processos de ambos os projetos apresentem diversas irregularidades legais, ambos receberam pareceres favoráveis condicionados no ano passado, com uma série de condicionantes ambientais que, na prática, raramente são respeitadas ou fiscalizadas, abrindo caminho para a destruição iminente nesta paisagem que se manteve intacta até hoje. Por fim, o conjunto turístico na praia, em construção na ZUNOP 7 e 8, encontra-se em litígio, com forte oposição da nossa associação em tribunal e da comunidade local e internacional.
Esse projeto está a destruir os últimos 2 quilómetros, localizados em dunas adjacentes à Reserva Botânica das Dunas de Troia. O terreno partilha todas as características ecológicas com a reserva e a sua preservação é crucial para o êxito do objetivo desta reserva, que é proteger a flora dunar ameaçada. No entanto, o avanço desse empreendimento ameaça neste momento a integridade deste fim, que possui o mais alto nível de proteção ambiental terrestre em Portugal. A urbanização desregulada é um erro já demasiadas vezes repetido ao longo da costa portuguesa e no qual é inadmissível cair de novo, especialmente em 2024 e perante acordos e compromissos internacionais como a Agenda 2030, o Acordo de Paris, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a nova Lei do Restauro da Natureza. Esta petição defende a substituição do atual Plano de Urbanização de Troia por um plano de preservação de Troia, ao invés de permitir a construção de mais empreendimentos turísticos com impactos ambientais significativos e que, de facto, restringem o acesso da maioria da população à maior praia da Europa, a proposta é preservar o valioso cordão dunar e os seus habitats e espécies associados. Esta preservação deve ser vista como um investimento nas gerações presentes e futuras, protegendo um dos maiores recursos da região. Em vez de resorts, a nossa proposta sugere a criação de uma infraestrutura simples, mas eficaz, um conjunto de passadiços estrategicamente pensados que conectem a extensa praia atlântica à estrada e uma ciclovia ao longo da península. Esses acessos serão complementados por uma rede de transporte público acessível, como um serviço regular de shuttle ao longo da península e um catamarã dedicado a peões e bicicletas, com preços justos, garantindo uma mobilidade inclusiva e sustentável. Com uma abordagem mais consciente, poderíamos não só democratizar o acesso a um dos maiores tesouros naturais de Portugal, mas também proteger Troia para as próximas gerações, contribuindo para os objetivos da estratégia para a biodiversidade de aumentar a área protegida terrestre, nesta zona de ecossistemas raros e vitais que estão sob ameaça de pressões mais do que identificadas. 2 dos projetos mencionados ainda não iniciaram as obras e, embora o terceiro tenha começado, desrespeitando uma providência cautelar e os devidos licenciamentos, ainda há tempo para salvar a Península de Troia e o estuário do Sado. Desde o início desta petição, em 2020, mais de 11 mil pessoas já a subscreveram, demonstrando um consenso claro na sociedade sobre a importância de não se construir sobre este elevado valor ecológico e antes garantir o direito de usufruto deste espaço a um público mais amplo e diverso. No entanto, estamos agora num ponto crítico. Esta é a derradeira oportunidade. A senhora peticionária já excedeu o seu tempo. Eu peço que seja breve. Parágrafo. Pronto, porque depois ainda dispõe no fim de tempo para eventualmente acrescentar qualquer coisa. É mesmo o último obrigada. parágrafo. Obrigada. Esta é a derradeira oportunidade para protegermos verdadeiramente estes valores naturais e comunitários. A preservação deste património natural, que é único e é insubstituível, da Península de Troia, é a responsabilidade de todos, mas neste momento encontra-se nas vossas mãos. Solicitamos que o plano de urbanização de Troia seja revogado e que os licenciamentos da ZONOP 3, 4, 7 e 8 sejam suspensos para uma revisão minuciosa e escrutínio legal. Pedimos também que essas áreas sejam incluídas na Reserva Natural do Estuário do Sado ou na Rede Natura 2000, obtendo assim o estatuto de conservação e a proteção que merecem. Este é o nosso último apelo. Corrijam este erro antes que seja tarde demais. Os portugueses e as futuras gerações não esquecerão esta decisão, seja pela correção deste erro ou pela sua manutenção. Muito obrigada. Teve um bocadinho de tolerância, mas acho que se justifica. Passo a palavra à senhora deputada Sónia Reis, do Partido Social Democrata. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os senhores peticionários, a doutora Teresa Santos, Maria Santos, a doutora Rebeca Campos e também o doutor Lourenço Portela. Bem, e agradecer também o terem trazido este problema, que não é novo e que de facto carece de clarificação porque já se arrasta há demasiado tempo. As preocupações com a sustentabilidade de toda a costa de Grândola, em que se insere a península, obviamente, já motivaram em várias ocasiões, como sabeis, acesos debates e dúvidas constantes sobre a forma como se está a desenvolver o turismo em Grândola. Sabem também que exemplo disso é a fase de discussão pública em que nos encontramos do PDM na fase turística, até ao dia 14 de outubro, devido precisamente à falta de monitorização de câmaras turísticas, que, como sabem, não existiu ao longo de vários anos pela autarquia que é liderada pela CDU. Portanto, é inegável que a intensificação do turismo na região tem posto à prova a capacidade do concelho de comportar tantos visitantes. Permitam-me à parte, eu sou grandolense e, portanto, sinto todos os dias. É inegável que o grupo parlamentar do PSD entende que o investimento e o desenvolvimento
são importantes para a economia, mas não podemos defender um modelo de desenvolvimento que possa entrar em conflito com essa referida sustentabilidade do nosso território e possa infringir qualquer legislação em vigor. Portanto, também não acreditamos que os próprios investidores que procuram aquela região para investir queiram precisamente danificar propositadamente o valor natural que existe, porque é precisamente esse valor que atrai tantos visitantes e tantos turistas. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD confia nas instituições e não iremos à partida levantar qualquer tipo de suspeição em relação ao passado. E estou a falar de instituições locais ou nacionais. Mas é dever do Governo, que chama a atenção, que tomou posse há cerca de 5 meses, verificar o que se passa se houver alguma dúvida. Portanto, para isso é Governo. Esta discussão, que como referi, também acontece a nível local, onde também estou em funções na Assembleia Municipal, acontece muitas vezes. As dunas livres são frequentemente referidas nas discussões e, portanto, aquilo que temos exigido também localmente é que haja mais fiscalização, porque também essa fiscalização passa pela Câmara Municipal de Grândola, como sabeis. E, portanto, acrescentamos que este documento nem poderia ser de outra forma, já terá chegado às mãos do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, e, portanto, estamos certos de que será feito um exaustivo levantamento de cada situação, de forma a que haja a averiguação de que se tem havido ou não cumprimento de normas ambientais em vigor ou de seu desrespeito e tomar as devidas medidas. Eu já agora gostaria de terminar a minha intervenção perguntando também às dunas livres, enfim, na pessoa dos representantes peticionários, saber qual é a posição da Câmara Municipal de Grândola relativamente ao conteúdo e às vossas reivindicações neste documento, bem como do Ministério do Ambiente nos últimos anos, da CCDR e também do ICNF, porque também foi referido na vossa intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista. Não sei quem vai falar. Ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faça favor. Obrigado, Sra. Relatora, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também os representantes de Dunas Livres. De facto, já foi feito aqui um enquadramento em relação à legalidade urbanística de como o processo chegou até o momento. Na década de 70, o Plano de Urbanização de Troia aprova a possibilidade de, do ponto de vista urbanístico, existir a ocupação daquele espaço geográfico com zonas hoteleiras e zonas habitacionais. Quando se estabelece a transposição para o Protália, em 93 também é transposto aquilo que tinha sido realizado na década de 70 e o Prota, já em 2010, faz uma alteração em relação àquilo que estava previsto no Protália, que é ainda existe uma densificação em relação ao número de camas urbanísticas que a zona permitia. De facto, no momento que vivemos, e atendendo a que os projetos tiveram ou não tiveram a promoção desejada em relação a um plano inicial que nasce na década de 70, de facto vivemos um momento onde é preciso algum cuidado em relação a determinadas questões. Acabamos de aprovar há relativamente pouco tempo a Lei do Restauro Europeia. A União Europeia introduz em muito daquilo que são os projetos financiados como exigências como o do não significant harm em relação a projetos urbanísticos e desenvolvimento económico e, de facto, carece que estas coisas tenham um exercício de reflexão que me parece que há de ser unânime do ponto de vista do Parlamento português. A forma como se tem vindo a desenvolver carece, de facto, que, da parte do Partido Socialista, exista um olhar atento em relação à forma como determinadas condicionantes refletidas na avaliação de impacto ambiental devem ter um exercício de fiscalização que cumpra fundamental e efetivamente aquilo que está previsto nesse documento. Penso que é importante dizê-lo também, a vida são o homem e as suas circunstâncias e, de facto, no momento que vivemos, é preciso garantir claramente aquilo que é também o interesse, a sensibilidade dos atores regionais e locais em relação a estes projetos. Vivemos numa sociedade de direitos, liberdades e garantias, onde, de facto, o que aconteceu ao longo dos anos na promoção imobiliária destes projetos cria expectativas, mas faz todo o sentido que, a partir do Parlamento e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continue a defender uma posição firme em relação à forma como somos capazes de ter um equilíbrio entre, se for possível, entre o desenvolvimento económico, mas sem dúvida alguma não estivéssemos nós na Comissão de Ambiente preservar e defender aquilo que é um património natural único à escala nacional e internacional. Penso que deve sair desta audição, ou pelo menos da parte do Partido Socialista, a possibilidade de requerer
o Presidente da Comissão DAIA na Comissão de Ambiente e Energia, a ouvir também os representantes da CCDR Alentejo e, como disse a Sra. Deputada do PSD, a possibilidade de iniciar aqui um processo atento à forma como as instituições, também como a Câmara Municipal de Grândola, deve prestar contas à Comissão de Ambiente e Energia, atendendo à importância e ao interesse económico, mas também muito social das populações em volta deste projeto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também a doutora Maria Santos, a doutora Rebeca Campos e o doutor Lourenço Portela e toda a Associação Dunas Livres, agradecendo pelo trabalho que desempenham diariamente e por trazerem aqui hoje uma preocupação e uma reivindicação tão justa, sobretudo como filha do distrito de Setúbal e como alguém que cresceu e passou muito tempo na praia do Pinheirinho. Creio que tenho uma responsabilidade também em defender este território, as suas dunas, os seus ecossistemas. Tenho que dizer que esta causa transcende fronteiras locais, devia transcender partidarites, deveria de nos mobilizar verdadeiramente a todos, mas sendo membro efetivo desta comissão, não podia deixar de dizer que, por mais respeito que tenho pelos meus colegas, é sempre assim. Hoje são estes peticionários que estão connosco. A semana passada, ou há 15 dias, foi sobre a Serra da Lousã. Anteriormente foi sobre os painéis fotovoltaicos no Alentejo. E a verdade é que sempre que temos reivindicações justas por parte de organizações ou de cidadãos que nos trazem as suas preocupações, todos mostramos as nossas preocupações, todos juramos compromissos ambientais, mas os projetos vão avançando, a fiscalização não acontece e, neste caso, os resorts, as grandes corporações, as grandes indústrias vão avançando sem grande controle e, portanto, não podia não deixar de fazer esta denúncia, porque, de facto, falamos de um tesouro natural, falamos de uma fonte de riqueza ecológica, de biodiversidade, como tão bem afirmaram, falamos também no papel que estas dunas representam contra a erosão costeira, na manutenção do equilíbrio ambiental e, sim, temos uma visão de que o desenvolvimento económico e a criação de riquezas e de postos de trabalho são essenciais, pode ser também fundamental para a revitalização de regiões, nomeadamente na Península de Troia, mas temos dúvidas que passe por esta construção de urbanizações, de resorts de luxo, de infraestruturas turísticas, conforme está projetado nestas unidades operativas de planeamento, que até podem trazer benefícios a curto prazo, podem atrair turistas, investidores, até podem criar alguns postos de trabalho, mas parece-nos que o custo, o saldo, será muito mais negativo do que positivo. E, portanto, aquilo que pergunto é qual é que é o plano que existe realmente para assegurar que esta riqueza natural não será irremediavelmente perdida. E atrevo-me a responder no vosso lugar a dizer não há plano nenhum. E sabemos disto, sem hipocrisias, não há plano nenhum. E é preciso recordarmos que todos estes projetos vão trazer ainda uma pressão maior para uma região que já tem dificuldades de acessibilidade. Vamos trazer mais tráfego, mais pressão de infraestruturas já limitadas e vamos aumentar ainda mais as desigualdades que já existem neste território. Portanto, não serão as comunidades locais que vão beneficiar com isto. Vamos estar a criar paraísos exclusivos dos ricos e dos muito ricos. E o que é engraçado é que isto não acontece às mãos do grupo parlamentar do Chega. Isto acontece às mãos dos partidos socialistas ou sociais-democratas que na sua gene nasceram para combater os privilégios, para redistribuir a riqueza, para preservar as comunidades locais, mas depois aquilo que vemos nas sociedades ocidentais é todo o seu contrário, é um capitalismo selvagem, completamente desregulado, com o qual também não concordamos. Porquê? Porque, como conservadores, acreditamos que passamos também esta missão de conservar a natureza e de deixar um legado aos nossos filhos e aos nossos netos. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando presente nenhum deputado da Iniciativa Liberal, passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Rebeca, a Maria e o Lourenço. Lourenço eu ainda não conhecia. Nós temos estado muitas vezes juntos e juntas nas várias mobilizações contra estes projetos, com base em dois pressupostos. Um é de que eles, de facto, significam atentados ambientais numa das últimas, se não a única, praia virgem da Europa e em zonas dunares, em zonas cuja riqueza
e biodiversidade vocês já expuseram. A segunda é porque elas refletem um modelo de desenvolvimento económico no qual nós não nos revemos, que é um modelo de desenvolvimento económico que só vê turismo à frente e, portanto, abdica de tudo em nome da expansão do turismo, seja ele turismo de massas ou chamado ecoturismo, ou venha ele em que pacote vier. O resultado deste modelo é a degradação dos recursos hídricos, numa zona, sobretudo ali, em que os recursos hídricos já estão tão degradados que começam a fazer, depois fazem projetos para desalinizadoras, fazem projetos para tentar trazer água do norte para sul, porque de facto há uma insustentabilidade do uso da água naquele território. Ele é insustentável do ponto de vista do direito à habitação, já não há forma de alojar pessoas que trabalham nestes projetos turísticos. Ele é insustentável do ponto de vista dos modelos de mercado de trabalho, porque não há mão de obra suficiente para construir este tipo de projetos que implicam mão de obra em massa, sazonalmente, e que provocam, aliás, modelos de exploração de mão de obra imigrante, eles próprios muito pouco dignos e respeitadores dos direitos humanos, e, portanto, há aqui um confronto entre uma visão economicista de exploração dos recursos naturais e exploração das pessoas, que se sobrepõe permanentemente à preservação ambiental deste território. E há uma altura em que nós temos que pensar, não é até que ponto é que os projetos podem ou não ter condicionantes ambientais que, na verdade, nunca são cumpridos, temos que perguntar é se vale a pena destruir um território em nome de um projeto turístico que o que faz é privatizar uma zona que é pública e que de facto, uma zona privilegiada, mas sendo uma zona privilegiada é pública, de usufruto de todas e de todos em atividades que não a prejudicam. Portanto, estes projetos significam, de uma forma ou de outra, uma privatização e uma elitização do acesso a este território e uma degradação futura de um território privilegiado do ponto de vista natural, e eles devem ser combatidos. Este mapa que vocês apresentam, eu também já o mostrei muitas vezes no Parlamento, este mapa é absurdo do ponto de vista da quantidade de camas, de campos de golfe, de hotéis, de infraestruturas, que só quem não conhece a zona é que acha que isto é sustentável. Só quem não foi ver a maneira como há alguns empreendimentos, nomeadamente o na praia, está a ser construído literalmente na praia. E o nome não é por acaso, é porque está a ser construído em cima da duna. E, portanto, não se trata aqui de perceber até que ponto é que as leis de proteção ambiental estão a ser respeitadas, embora nós consideremos que elas não estão. Também se trata aqui de perceber até que ponto é que as leis de proteção ambiental estão adequadas àquilo que nós queremos. E o problema não é apenas respeitar as leis que existem, é perceber se as leis que nós temos não estão ultrapassadas para proteger este território do abutre do turismo e desta voracidade. Chama a sua atenção, que já excedeu. Eu termino. Mais um minuto, eu termino. A minha pergunta é, nós temos apresentado muitas vezes o fim do regime do SPIN, porque achamos que é um veículo precisamente para deixar de lado as proteções ambientais em nome do interesse económico. Que outras alterações legislativas é que vocês veem como necessárias para impedir este tipo de projetos? Muito obrigada, Sra. Deputada. Excedeu em um minuto o seu tempo, mas vamos passar agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Eu queria agradecer também a vossa presença aqui na Assembleia da República e uma questão aqui de grande importância no que diz respeito à proteção da costa litoral, à proteção da biodiversidade, à proteção do nosso património natural. E este tem sido a matriz que tem estado presente na nossa intervenção relativamente a esta questão, em particular na costa, no litoral alentejano,
Alentejano e no concelho de Grândola, no concreto, que é a área que estamos aqui a falar neste momento, que tem sido alvo, de facto, de uma pressão gigantesca, especulativa, por parte dos empreendimentos turísticos, de interesses, de facto, que coloquem grandes preocupações relativamente a estas matérias no plano ambiental, do plano do ordenamento do território e também no plano no desenvolvimento. Nós entendemos que as questões de desenvolvimento devem ter naturalmente presentes a necessidade de um adequado ordenamento, da proteção do ambiente, de um desenvolvimento integrado e harmonioso que permita, de facto, garantir trabalho com direitos, o direito à habitação, combater assimetrias regionais, garantir a fruição e lazer por parte das populações locais, a qualidade ambiental, paisagística e, naturalmente, a proteção, como já aqui referi, das questões ambientais. Muito destes empreendimentos, eles resultaram de opções que têm passado por diversos governos, quer do Partido Socialista, quer do PSD, nomeadamente esta questão dos projetos PIN que permitiram, de facto, uma classificação e ultrapassar tudo aquilo que é em termos de ordenamento do território. E, portanto, este é um primeiro aspecto que queríamos colocar. Nós entendemos que este regime deve ser extinto, como entendemos também que deve haver, de facto, uma real fiscalização por parte de um conjunto de entidades que têm responsabilidades nestas áreas. Estamos a falar desde a APA, CCDR, o ICNF, o IMAGAWAT, de facto, tudo estruturas do ponto de vista da administração central que têm aqui responsabilidades e que não podem ser descuradas nem desresponsabilizadas relativamente a esta matéria. Eu gostaria de introduzir aqui um outro aspecto, porque nós estamos a falar de matérias e no quadro da Assembleia da República, daquilo que são as responsabilidades da administração central, das responsabilidades do Governo, porque no que diz respeito à administração local, não é aqui que prestam contas nos seus respectivos órgãos de fiscalização. Estamos a falar das Assembleias Municipais em relação às câmaras municipais. Mas eu não posso deixar de fazer uma referência, porque se houve entidade que ao longo de todo este tempo procurou contrariar e tomar medidas para conter estes avanços, foram exatamente a Câmara Municipal de Grândola, aliás, com o PDM que está neste momento em discussão, que prevê a redução do número de camas. Nós sabemos que há aqui um conjunto de aspectos que são de opções políticas, como já aqui referi. Sra. Deputada, lembro que já está em 3 minutos e meio. Muito bem, vou terminar. Mas que eu estava a concluir, que são de opções políticas e que os instrumentos de gestão territorial que são supramunicipais não têm salvaguardado, de facto, e os PINs foram aqui, permitam-me utilizar a expressão, um desastre, mas queria aqui deixar claro que da nossa intervenção, aliás, é neste sentido que temos intervido, e o esforço que se está a fazer a nível local para, de facto, conter estes empreendimentos turísticos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento senhoras e senhores deputados, os nossos convidados, a Maria Santos, a Rebeca Mateus e o Lourenço Portela, e agradecendo-lhes o trabalho, terem vindo aqui hoje, o trabalho das Dunas Livres, conheço e acompanho há bastante tempo. Dizer-vos que este assunto já foi também discutido aqui no Parlamento e até em plenário, na altura relacionado com o Parque de Campismo da Galé, onde também os partidos puderam não só exprimir a sua opinião, mas depois confirmá-la pelo voto. Portanto, todos os partidos aqui têm também um legado dessa votação e daquilo que foi dito nesse debate, e começar com uma reflexão mais ampla, porque fala-se muito de sustentabilidade, mas a realidade é que em praticamente todos os domínios estamos já no presente numa situação de insustentabilidade ecológica. É esta a realidade, todos os dados científicos isso mostram. E quando falamos de uma zona como a Península de Troia, quando falamos das Dunas de Troia, estamos a falar, no caso português, de um dos últimos redutos de resistência de territórios sustentáveis e que assim devem permanecer. Nós sabemos que os sistemas dunares são essenciais para a proteção da orla costeira, sabemos como esta proteção é essencial em Portugal, onde uma boa
parte da costa, se não toda, está exposta aos impactos das alterações climáticas e sabemos como as dunas têm este efeito de agir como barreiras naturais, reduzindo o risco de inundações nessas áreas costeiras. Sabemos também que as dunas são habitats muito importantes e que têm um papel essencial na preservação da biodiversidade local. Outra temática que muitas vezes esquecida quando falamos de sustentabilidade e tudo reduzimos às emissões de carbono e deixamos a biodiversidade para um segundo plano. E um terceiro aspecto que também falaram na vossa intervenção inicial, no que diz respeito à recarga do aquífero do Tejo Sado. Numa zona com enormíssimos problemas de seca e de falta de água, estar a condicionar ainda mais a recarga dos aquíferos para depois trazer umas soluções tecno-otimistas, permite uma expressão, como os transvases, como as centrais de desalinização, esquecendo todos os problemas associados, quer um, quer a outra, é um grave problema. E, no fundo, o que estamos a discutir hoje, e o mapa que a deputada Joana Mortágua já mostrou é muito claro nisso, é uma vontade de uma parte da população, não apenas portuguesa, global, uma elite económica, olhando para o tipo de projeto que está em causa, de querer usufruir deste património natural que, ao longo de séculos, felizmente, fomos conseguindo preservar. Não é por acaso que temos alguns dos grupos económicos de topo mundial interessados em investir nesta zona, em criar aquilo que, ironicamente, acrescentando um eco a qualquer coisa, eco-empreendimento, eco-resort, o que quer que seja, acham que passe a ser natural. Não é. E, na realidade, há uma razão muito básica e muito simples de explicar para o facto de serem os mais ricos do planeta a querer investir nesta zona e ir para lá viver ou para lá passar férias. É precisamente porque durante séculos fomos conseguindo preservar e proteger esta zona. Portanto, a pergunta é muito simples. Queremos apostar no curto prazo e dar cabo daquilo que durante séculos foi protegido em troco de um lucro no curto prazo e que vai beneficiar uma minoria da população, excluindo a sua grande maioria, ou se, pelo contrário, queremos apostar nesta visão de longo prazo, garantindo o acesso essencial a todos a uma zona que tem de ser de todos, preservando assim esta zona, como eu já disse, essencial em termos de biodiversidade e de proteção da nossa costa. E termino, no fundo, repetindo duas perguntas que já foram feitas, porque acho que são as perguntas verdadeiramente essenciais. Que e de que forma tem sido o vosso diálogo com as autoridades locais e nacionais, se têm tido algum retorno, e qual tem sido também o papel das instituições a nível nacional e local, seja a CCDR, seja, nomeadamente, o ICNF. Muito obrigado. Muito obrigada, senhores deputados. Tendo feito a ronda de todos os deputados e grupos parlamentares aqui presentes, cabe aos peticionários mais 10 minutos para concluir esta audição. Faz favor. Vou começar por responder então às questões sobre como é que tem sido o diálogo com as autoridades locais e isto também respondendo ao grupo parlamentar de CDU. A Câmara Municipal de Grândola aprovou estes projetos há mais de uma década atrás, quando era o PS que estava à frente da Câmara Municipal de Grândola. Atualmente, a CDU perpetua e é completamente complacente com tudo o que veio do passado. Uma prova disso, ou seja, podemos falar de que o PDM está em discussão pública, há várias questões aí, uma grande é que onde se pretende cortar as câmaras turísticas é nos pequenos empreendimentos, pequenos e médios empreendimentos, sendo que os megaprojetos não entram sequer nas contas e nas equações e ainda se vai pedir emprestadas câmaras turísticas aos concelhos vizinhos, o que é uma corrupção do conceito de intensidade turística máxima. Não faz sentido nenhum. Há vários problemas de lógica com toda a questão dos empreendimentos em Troia. Outra prova que posso dizer em relação à atual Câmara de Grândola é que nunca nos respondeu, ou seja, não há diálogo com a Câmara de Grândola e no decorrer da providência do processo iniciado pelas Dunas Livres ao projeto na praia, em que colocámos uma providência cautelar em fevereiro de 2023, um mês depois foi a Câmara de Grândola, a CDU, que anulou a nossa providência cautelar ao declarar que o resort privado na praia era um projeto de interesse público.
O que, pronto, não parece ser nada, não faz sentido ser algo de tentar travar o avanço turístico, nomear como interesse público um resort privado que não sei o que é que estará mais abaixo na lista de interesse público do que um resort privado. Pronto, isto é relativamente à Câmara Municipal de Grândola, que tem sido mesmo muito difícil comunicar e tem feito um trabalho desastroso, tanto o CDU como o PS, sinceramente. Em relação à CCDR, pronto, dizer já que relativamente ao Ministério do Ambiente não temos qualquer ideia sobre qual é a posição, porque se mantém simplesmente em silêncio sobre... Ou seja, o Governo Central, do que nós sabemos, está completamente em silêncio sobre tudo o que se está a passar naquela parte do país, que apesar de estar sob a tutela de uma Câmara Municipal ou de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Rural, está um problema muito crítico a acontecer que tem impactos para Portugal e até para a União Europeia, etc. Mas relativamente à CCDR Alentejo, dizer que aos nossos olhos, o trabalho que nós temos visto da parte da CCDR Alentejo, eu diria mesmo que é uma entidade que devia ser investigada. Basicamente, é outro trabalho desastroso, são completamente incompetentes para as responsabilidades enormes que têm de momento, aprovam todo o tipo de projetos que são questionados por muita gente, não só este caso que estamos a falar e da nossa associação, mas várias outras associações no Alentejo, ou seja, especificamente a CCDR Alentejo, aprova a EITO e sem qualquer lógica uma data de projetos. Quando eu digo sem qualquer lógica, nós temos um estudo de impacto ambiental que diz que o projeto tem x impactos ambientais negativos e sociais, e a conclusão que vem da autoridade que dá o parecer, que é a CCDR Alentejo, é que, tendo em conta tudo isto, o parecer é positivo, não há qualquer relação lógica entre argumentos e conclusão. E também, mais uma vez, no decorrer da providência cautelar que nós submetemos sobre o projeto na praia, um dos nossos argumentos tinha sido um auto levantado pelo ICNF que detectou uma infração da DIA, ou seja, a declaração de impacto ambiental que tem 100 condições, já agora impossíveis de serem todas fiscalizadas. Uma das condições que havia núcleos de vegetação que não podem ser tocados porque estão basicamente criticamente em perigo, ameaçados de extinção e são protegidos pelas diretivas europeias, foram arrasados, e isto foi descoberto pelo ICNF, que se deslocou ao local no seguimento de uma denúncia nossa. O ICNF levantou este auto a ser averiguado pela CCDR, levantou este auto, foi um dos nossos argumentos em tribunal. A CCDR Alentejo, que era o objeto da nossa providência cautelar, foi também quem decidiu o que acontece a este auto. E o que a CCDR Alentejo fez foi dizer que foi ao local, observou a situação e que o ICNF está errado. Simplesmente é isto que acontece. Num documento dizemos que o ICNF estava completamente errado, não viu bem, e então a CCDR Alentejo arquiva o caso, e é assim que, pronto, é no mínimo suspeito. Isto é a CCDR Alentejo. Em relação ao ICNF e à APA, que também falaram, dizer que são entidades com, neste momento, responsabilidades enormes, porque nós estamos a ter, ao mesmo tempo que o mundo, a União Europeia está a acordar para a importância de proteger o ambiente, os recursos naturais e tudo mais, estamos a ter um nível de predação repentina que está a colocar tudo isso em causa, e a uma velocidade que não permite proteger, e estes órgãos de repente têm grandes responsabilidades e os seus recursos estão só a ser reduzidos. E por isso, passar a bola para o ICNF ou para a APA, quando não lhes dão recursos para fiscalizar, a APA Alentejo não tem um carro para andar no Alentejo. Quer dizer, eu acho que eles não têm culpa, eles não têm recursos, não há técnicos, não há sequer um veículo para o terreno, e estas entidades estão responsáveis por dar pareceres sobre mega projetos de milhares de hectares que estão a destruir irreversivelmente o território. Isto tudo está a acontecer no espaço de uma década e vai ser irreversível de voltar atrás.
e é o Governo Central que não está a tomar conta da situação e que está a permitir que isto seja destruído para sempre. As pessoas todas vão... Pronto, isto já se vem arrastando há imenso tempo, mas neste momento isto está a acontecer, está completamente crítico e urgente e está tudo a dormir, basicamente. Pronto, é isso. A APA, sabemos que tem técnicos, tem falta de técnicos. O problema não são os técnicos, o problema são as altas chefias, que são nomeadas como cargos políticos e que são completamente incompetentes, e é daí que vêm as decisões. Nós lemos os pareceres, e nós lemos muitas vezes os pareceres que o técnico escreveu, e depois lemos o último parágrafo que foi escrito por quem diz o que é que deve vir na conclusão, e que claramente não leu tudo o que o técnico escreveu e decide completamente ao contrário. Em relação ao ICNF, muita gente aponta o dedo ao ICNF. O ICNF foi a única entidade que deu pareceres desfavoráveis em relação a estes projetos e sofre uma pressão enorme para não dar esses pareceres desfavoráveis. Sabemos que os técnicos estão sob pressão e ameaças constantes para darem outros pareceres e pronto, é isto que tenho a dizer quanto ao que se está a passar. Sobre... estas posições, sobre o que mais se pode fazer além de acabar com o SPIN, que sim, são completamente, são uma aberração, o SPIN, e já agora dizer também os Golden Visa, que ainda existem nos municípios de Grande Leia e de Alcácer do Sal, não é? Não sei porque é que isso ainda continua, se calhar era uma coisa que podiam fazer urgentemente, era acabar com os Golden Visa. Pronto, outras coisas que se podiam fazer era realmente tirar Portugal do incumprimento da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves, porque estamos a pagar multas de milhares de euros à União Europeia porque não implementámos bem as diretivas, e as coisas que faltam relativamente a essas diretivas é realmente delinear uma rede Natura como deve ser, que obviamente iria incluir estes terrenos, que é o que viemos aqui trazer nesta petição. Estamos a falar de 4 terrenos que existem na Península de Troia, que ainda não estão construídos, podiam ser salvaguardados, é o último minuto que temos para fazer isto, mas não, vamos deixá-los ser construídos em resorts, e são habitats que nunca mais voltam, espécies que estão completamente em risco de extinção, e tudo isto já devia estar a acontecer e a ser protegido pela Rede Natura. Portanto, Rede Natura ou Reserva Natural do Estuário do Sado são... Não sei, são coisas óbvias que deviam estar a acontecer. Muito obrigada. Resta-me agradecer a todos os presentes, em especial aos senhores peticionários, e dizer que nos termos e para os efeitos... Queres dizer? Não, são apenas 30 segundos, eu sei. Acho que a maior parte das coisas foram ditas. Era só mesmo para frisar a urgência da situação, assim como palavra final, porque sabemos que estas decisões políticas vão demorar o seu tempo. Então, acho que no fundo era isso que queríamos frisar, como a Maria já falou. E que realmente, quando se fala também na questão da fiscalização, fica complicado se... são as próprias entidades que aprovam os projetos a autofiscalizar. Como foi aqui mencionado também a situação de caber à Câmara de Grândola fiscalizar certas situações ou à CCDR Alentejo, se são elas que aprovam os projetos, como é que serão elas também a fazer estas fiscalizações? Então acho que isto também seria uma mudança que não sei como se processa a nível legal, pois não tenho esse conhecimento, mas que seria ótimo de acrescentar só para finalizar. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria só lembrar que nos termos do exercício do direito de petição, uma vez que esta petição tem mais de 7.500 subscritores, a mesma vai ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da linha A do número 1 do artigo 24. E, portanto, queria só dar conhecimento a isto, que, mercê desta questão, ela, por força da lei, vai ser discutida em plenário. Muito obrigada, desejo a todos uma boa tarde e muito obrigada.